Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, trazendo para vocês aqui as últimas informações do nosso querido Mengão, notícias importantes nessa sexta-feira, os preparativos para o jogo de amanhã contra o Sport, tem a parte do treinamento do Flamengo, né? Os nossos jogadores lá se empenhando ao máximo para poder fazer bonito dentro de campo. Temos também notícias importantes aí sobre o Bruno Henrique. Você já sabe o que aconteceu no julgamento do Bruno Henrique? Temos também notícias importantes sobre a participação de jogador machucado do Flamengo, jogador que estava lesionado, que já está aí quase pronto para poder estar retornando aos gramados. São dois, tá? Vou dizer isso aí no vídeo. E também que tem gente muito brava lá pro lado de São Paulo com a Justiça Desportiva só porque ela fez o papel dela, analisou casos e absolveu jogador do Flamengo. É impressionante como os jogadores do Flamengo e tudo que envolve a marca Flamengo causa um grande furor nos adversários. E sem mais delongas, vamos para o vídeo, passar aí um pouco do Globo Esporte, da Placar TV, da ESPN, os programas da Sport TV, falando aí sobre o nosso querido Mengão. Um grande abraço e até amanhã. Daqui a pouco tem a entrevista do Paquetá, agora um gostinho para a torcida do Flamengo. O Flamengo procurou o cara 2 vezes, Paquetá disse que estava querendo voltar, hein? Na verdade foram em 2 momentos diferentes. O primeiro momento era ainda quando o Braz estava no Flamengo, existia esse contato. Eu sei do desejo do Flamengo e eles sabem do meu desejo, da minha paixão pelo clube. O segundo momento, por incrível que pareça, foi quando eu já sabia, né, já tinha terminado tudo, eu já sabia que eu poderia continuar jogando normalmente. Eu tive algumas conversas com o Felipe e eu tentei muito, só que infelizmente, né, mais uma vez eu entrei naquela de respeitar o meu clube, de não forçar nada. As portas eu sei que vão estar sempre abertas para mim e eu sei que em algum momento essa volta vai acontecer. Flamengo que amanhã vai enfrentar o lanternaço do Brasileirão, o Sport, lá na Arena Pernambuco. Pode terminar a rodada, inclusive, líder do Brasileirão, né? Bruno Halpen traz os detalhes do Flamengo para a gente estar aqui falando direto do CT do Flamengo. Fala aí, cara. Salve, Escobar, um grande abraço a todos. O Flamengo que fez o último treino agora pela manhã aqui no Ninho do Urubu, antes de encarar o Sport amanhã 6h30 na Arena Pernambuco. Os jogadores terminaram de almoçar nesse momento, 3 horas da tarde, parte o voo fretado rumo ao Recife. Como a gente vem falando ao longo da semana aqui no Globo Esporte, o técnico Felipe Luiz tem 11 desfalques para essa partida, 7 jogadores que estão com suas seleções e outros 4 que seguem no departamento médico. Estou falando aí do Pedro, do Léo Ortiz, do Jorginho e do Alan. Bom, entre as novidades que podem aparecer no time titular amanhã, em relação à última partida, tá o João Vitor na zaga, o Royal na lateral direita, o Saul no meio-campo e também o Luiz Araújo no ataque. Também no ataque, o Bruno Henrique está liberado para a partida depois do julgamento de ontem no STJD. É o Flamengo tentando retomar a liderança do Brasileirão contra esse Sport que vem apavorado, 5 derrotas consecutivas. Claro, para assumir a liderança, o Flamengo precisa vencer o Sport e dar aquela secadinha no Palmeiras que encara amanhã o Santos no Clássico. Escobar, bom fim de semana, amigo. Pô, para você também, aproveite bastante. Bruno Halper nasceu para ser repórter. Como o Bruno já falou, Bruno Henrique está liberado para jogar, ele foi multado, a decisão não cabe recurso, o caso está encerrado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Em pouco mais de 2 horas, assunto encerrado. Bruno Henrique, que participou do julgamento de forma online, se livrou da suspensão de jogos, mas foi multado em R$100 mil. Acredito que a análise em relação ao fato, ao que de fato ocorreu, foi fundamental para, inclusive, diferenciar esse caso recente agora do Bruno com o caso da Operação Penalidade Máxima, ou seja, ficou evidente com uma análise profunda do caso que o que aconteceu aqui foi algo completamente distinto e, portanto, não caberia aplicação do artigo 243 nem 243-A. O artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva fala em atuar de modo prejudicial à equipe que defende. E o 243-A em atuar de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado da partida. Bruno Henrique era acusado de forçar um cartão amarelo em jogo contra o Santos em 2023, o que beneficiou apostadores. Dos 9 auditores do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, 6 votaram contra a suspensão de Bruno Henrique. A votação foi unânime com relação ao pagamento de multa.
Resultado diferente do primeiro julgamento, quando Bruno Henrique foi condenado e suspenso por 12 jogos. Dessa vez, por se tratar da segunda instância do julgamento, não cabe recurso. Estou falando aqui em nome do Bruno, né? Acabei de conversar com ele, está muito feliz, né, com o resultado. Acreditávamos muito na seriedade do tribunal e a gente viu essa seriedade ser aplicada, né? E o Danilo, hein? Zagueirão do Flamengo, foi entrevistado no Abre Aspas do GE. Globo. A gente vai mostrar uns destaques agora, porque sempre bom ouvir o Danilo, né? Olá pessoal, sou o Danilo, zagueiro do Flamengo da Seleção Brasileira, 34 anos. Ô Danilo, você dispensa apresentações, né, meu camarada? Mas conta aí, tá desde janeiro no Flamengo, né, seu clube do coração, e vai jogar uma final da Libertadores em 2 semanas. É especial, sem dúvida nenhuma é especial. As pessoas fazem algumas perguntas tipo, como é jogar ou fazer parte desse momento, jogando pelo time do coração e coisas desse gênero. Eu disse que eu não sei explicar, porque eu vou saber só quando eu viver. O Flamengo é um mundo, o Flamengo é uma emoção e uma questão de sentimento, de muitas vezes até pouca razão. Ou você encontra um equilíbrio bacana em que você consegue se manter ali, ou você não pensa em nada, não vê nada, não pensa em nada. O Felipe, como jogador, ele era um pouco mais introspectivo, assim, um pouco mais calado. E como treinador agora é o contrário, ele é muito comunicativo, fala muito. No começo eu nem sabia muito bem como me dirigir a ele, sabe? Hoje em dia eu chamo ele de prof. Foi um dos fatores determinantes, tá, para eu vir pro Flamengo. O Neymar, cara, eu já te digo, e isso eu posso defender. O Neymar se dedica pro futebol, tá? Ele treina, ele se cuida. Fico chateado e eu torço muito, muito, muito para que ele possa ter saúde para jogar ainda há alguns anos e que esteja na seleção brasileira para jogar a Copa do Mundo. Muito provavelmente o próximo ano é meu último ano como atleta profissional, assim. É um projeto que eu tenho de muitos anos, que eu queria jogar até os 35. Calhou de conseguir que fosse chegar no Flamengo. Eu acho que a galera não fala abertamente disso, assim, mas eu não tenho problema nenhum. É um pouco aterrorizante pensar em deixar de jogar futebol. Quanto mais cedo você conseguir entender e se preparar e fazendo outras coisas, e vendo que a vida é feita de outras coisas também, isso te ajuda a estar um pouquinho mais tranquilo. Mas é um terror. Não deve ser fácil mesmo, né? A tabela do Brasileirão tá aqui no telão para você. Botafogo está em sexto, é uma zona de classificação ali para pré-Libertadores, ainda não na fase de grupos, mas se conseguir chegar em quinto ali, já vai direto para a fase de grupos. Mostrar os próximos jogos do Botafogo para você. Importante dizer que o Botafogo joga 3 partidas em casa das 5 que faltam, e se vencer essas 5 partidas, o Botafogo vai conseguir a vaga para a Libertadores. Não importa se é pela pré ou direto na fase de grupos. Agora eu quero falar de Fluminense, mostrar La Vega, 20 anos, Lescano, 21. Chegaram em janeiro, contrato longo, 5 temporadas, só que eles não jogam, né? 3 técnicos diferentes já, Mano Menezes, Renato Gaúcho, agora o Zubeldia e nada. O uruguaio La Vega, inclusive, ele tem só 5 jogos pelo Fluminense. O Zubeldia revelou essa semana que ele está treinando na lateral esquerda. Uma possibilidade aí de conseguir, de repente, uma vaga para jogar. E o Lescano, esse jogou 11 jogos, custou 26 milhões de reais, jogou 13 minutos nos últimos 5 meses. Andou até sendo cotado aí para ir para o Cerro Porteño do Paraguai, mas o pai dele disse que ele ainda não vai sair não, tá? Conversar com ele, está muito feliz, né, com o resultado. Acreditávamos muito na seriedade do tribunal e a gente viu essa seriedade ser aplicada, né? Para o técnico Felipe Luiz, uma ótima notícia, principalmente já pensando no jogo de amanhã contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Entre jogadores que estão com as suas seleções ou machucados, já seriam 11 desfalques. A 12ª baixa, felizmente para os flamenguistas, não foi confirmada. Tá aí todas as informações do Bruno Cortes pra gente. Deixa eu reforçar, né? Fazer uma correção aqui, porque a gente estava falando de Santos. Então eu falei que o Flamengo ia encarar o Santos. Não, o Flamengo vai encarar o Sport, Santos já tá, com gente? Dificuldade muito grande para enfrentar o Palmeiras e o Flamengo no mesmo dia. Não, meu Deus. Não dá. Não, me atrapalhei, mas é isso. Flamengo e Sport, jogo do fim de semana. E a boa notícia é essa, que o Flamengo, o Felipe Luiz, vai poder contar com o Bruno Henrique para essa partida, porque seria um baita quebra-cabeça a ser montado caso não pudesse contar com o Bruno Henrique. Veja bem, o Pedro está se recuperando da fratura no braço.
Então, ele teria pouca alternativa caso o Bruno Henrique tivesse que ficar fora. Mas não é o caso, Lofredo. Primeiro, assim, pra gente falar que o STJD deu um mau exemplo e, assim, eu diria que até um incentivo para que os jogadores continuem nesse mundo nebuloso, né? Participando desse mundo nebuloso das apostas esportivas. O caso continua na justiça mesmo. É que a gente chama de justiça comum, mas é justiça. Sim. Porque esse aí é o tribunal de penas da CBF, de auditores da CBF. O código é omisso e, por isso, o caso deveria ser tratado na omissão do código e não em artigos aleatórios. Aí, dentro dos artigos aleatórios, o caminho acaba sendo a absolvição mesmo, né? Um dos artigos é se ele prejudicou a própria equipe. Tomando o cartão amarelo, obviamente, ele não prejudicou a própria equipe porque o cartão amarelo estava previsto. Prejudicou depois que ele tomou o vermelho logo em seguida, mas é um problema do próprio time, que o jogador foi orientado de um modo e agiu de outro. Não tem muito a ver com a questão das apostas. Enfim, acho que... E 100 mil, vamos lá. 100 mil reais de multa é um valor irrisório no mundo do futebol. Primeiro que, normalmente não é o jogador que arca com essa multa. Normalmente o clube vai lá e banca, tá? E depois que mesmo que o Bruno Henrique tivesse que arcar com esses 100 mil reais de multa, 100 mil reais na vida do Bruno Henrique é como se dessem uma multa de 5 reais pra gente. Sim, tá? Não é nada. Entendeu? Não diria que de 5, mas pra muita gente... Olha, pra quem ganha um salário mínimo, se você pegar e tirar 50 reais dos 1.500 reais, dá um peso muito maior do que se você tirar 100 mil reais do salário do Bruno Henrique, tá? Então, assim, é nada a multa. Não houve nenhuma pena. O Flamengo não trata como uma absolvição, porque houve uma multa. Mas o que aconteceu foi uma absolvição. A absolvição de um caso que está sendo acompanhado na justiça. Então, talvez pudesse até ser trabalhado melhor, eram 12, né? Mas não dava para ter sido uma pena apenas pecuniária. Bom, olhando para esse jogo contra o Sport, como é que o Filipe Luís vai trabalhar essa equipe, sendo que ele também tem bastante desfalques, são 11 no total, como a gente viu ali na reportagem, mas tem o Bruno Henrique à disposição, então o centroavante vai estar lá. Não, vamos deixar claro que não são 11 desfalques da data FIFA. Não, nem todos são convocados, ele tem departamento médico. Desfalques de departamento médico, assim como o Palmeiras tem desfalques de suspensão. Isso aí. E o Filipe Luís tem a mesma situação do Abel. Ele vai escalar um time e você vai olhar e falar assim, esse time, olha, não sei se poderia ser o titular do Flamengo, mas tem jogadores aqui que são jogadores presentes com regularidade no time titular e mesmo que fosse mais fraco ainda, ele vai enfrentar o Sport, não é nem na Ilha do Retiro, tá? Então, tem menos pressão ainda, um Sport praticamente rebaixado, não está matematicamente, mas provavelmente estará na segunda-feira, no domingo, né? Então, e o Flamengo joga com uma condição que talvez o próprio Flamengo não estivesse prevendo. O Flamengo estava 3 pontos atrás do Palmeiras, critério de desempate favorável ao Palmeiras. Agora o Flamengo está empatado, perdendo apenas no critério de desempate, que é o número de vitórias. Sempre foi o número de vitórias, tá, gente? A gente pode até questionar se é melhor, se é pior, de outra maneira, mas o critério no Brasil sempre foi o número de vitórias, não é surpreendente. Então o Flamengo está lá, o Palmeiras 21 vitórias, o Flamengo 20. Quando terminar o jogo entre Flamengo e Sport, provavelmente o Flamengo estará 3 pontos à frente do Palmeiras. O Sport, provavelmente o Flamengo estará 3 pontos à frente do Palmeiras, colocando uma pressão, colocando uma situação que o Palmeiras não pode nem empatar. Tem que vencer para seguir na frente. Então, o jogo é importantíssimo para o Flamengo e essa rodada pode colocar o Flamengo com maiores chances de título do que o Palmeiras.
porque depois o caminho dos dois ele é bem semelhante. Acho que o Flamengo tem um pouquinho mais de dificuldade, principalmente na última rodada, mas eles têm um caminho bastante semelhante e uma diferença de pontuação, faltando 5 rodadas, porque eles vão completar 33, né? Vão faltar 5 rodadas, uma diferença de pontuação será crucial nessas 5 rodadas que faltam, sendo que eles enfrentam 3 adversários iguais. E na última rodada eu acho que tem um peso que o Palmeiras pega o Ceará, que já não vai ter muito interesse no campeonato. O Mirassol também provavelmente não vai ter muito interesse, que vai estar entre os 4 primeiros colocados, mas a campanha do Mirassol até as últimas rodadas, pelo que está se encaminhando. Até o fim, diria Luiz Carlos Júnior. Última dorzinha, ele já sai logo. Algumas vezes ele até saía, teve uma vez que ninguém entendeu nada do que aconteceu, né? Ele pegou, saiu do campo, todo mundo falou, foi direto pro banheiro, fazer lá o número 2. Não foi isso. O Alexandre, ele não força, ele sentiu uma dorzinha, ele não força. Então, obviamente, que ele não forçaria, né? Tá na seleção hoje, lá na França, e amanhã, e viajar, acabou o jogo, viajar na correria para chegar aqui no dia seguinte e estar à disposição do Fla-Flu. Esse não é o perfil do Alexandre, e ele foi muito firme na entrevista coletiva, que ele falou que para ele o sono é mais importante, então ele prefere ficar lá, dormir, descansar e voltar no dia seguinte. O Danilo também é um jogador veterano, também teve muitos problemas com lesões, né, ao longo dessa temporada. Sinceramente, o Flamengo não ia utilizar nem o Alexandre nem o Danilo nesse jogo contra o Fluminense, por conta das circunstâncias. Seriam jogadores que estariam correndo risco altíssimo se entrassem em campo, se fossem relacionados, de lesão muscular, de qualquer tipo de lesão muscular. Então, assim, para o Flamengo, não vale realmente a pena fretar um avião ou mandar esses jogadores virem correndo para o Brasil, até porque a gente já viu, o Alexandre não concorda com isso, então não faria sentido, né? Diferente do que vai fazer com outros jogadores, principalmente os que estão nos Estados Unidos, que é o caso do Carrascal, do Arrascaeta, o próprio Gonzalo Plata, né? Deve entrar nesse bolo também. O Flamengo vai trazer esses jogadores e avaliar e ver se consegue colocá-los à disposição para esse jogo contra o Fluminense. Agora, a Leila, né, ela tá fazendo o jogo dela também, falando do avião dela, quem quiser, eu vou colocar todo mundo, quem quiser só me pedir. Ela faz aquele jogo de bastidor, aquela coisa toda também, deixando claro ali, eu não tô trazendo os jogadores do Flamengo porque ninguém me pediu, né? Então me peçam, se vocês quiserem me pedir, eu dou a vaguinha ali para vocês. E o Vitor Roque deu uma entrevista coletiva hoje também, né? E ele falou sobre o avião, ele rasgou de elogios o avião da Leila. Falou que o avião é sinistro, que tem até cama, que o Fabrício Bruno ficou louco porque queria voltar nesse avião, porque o avião tem até cama. Então, assim, o avião parece que tem realmente muito conforto, né? E os jogadores voltarão com a Leila, Fabrício Bruno, o PH, o Juba também do Bahia, mas os jogadores do Flamengo não voltarão, e acho que faz muito sentido. Ontem até rolou, Papo, uma notícia de que o Flamengo estaria avaliando, pedir para a Leila. Eu conversei com uma pessoa de dentro da diretoria do Flamengo que me falou assim, é mais fácil o Lula e o Bolsonaro dormirem de conchinha do que o Flamengo pedir para a Leila para trazer os jogadores dentro do avião. Falou assim, num tom de brincadeira, né? Mas num tom de brincadeira, mas já deixando claro que não faz nem sentido para o Flamengo pedir que esses jogadores regressem assim tão rápido. Papa. Me falaram a mesma coisa. Uma pessoa da diretoria me falou, olha, a gente não cogitou nada disso, até porque nem estava no planejamento trazer o Danilo e o Alexandre rápido. E o Flamengo também tem condição de fretar avião se quiser. O Flamengo vai fretar avião para trazer os caras que estão nos Estados Unidos. O Flamengo não está cogitando nada disso. Isso aí é invenção da cabeça de quem está soltando esse tipo de notícia. O Flamengo não vai entrar em desespero para trazer os jogadores. E sobre o Vitor Roque ter dito que tem cama, eu até conversando com algumas pessoas, as pessoas falam o seguinte, mesmo tendo cama, muitos aviões, a executiva tem cama, né? Normal, né? A primeira classe tem cama. E você mesmo assim, quem já viajou também, sabe que você viaja, tem um conforto, mas não é igual uma noite de sono
num hotel ou dentro de casa. Então, não adianta. Você tem ali, você está no local, queira ou não, é público, tem outras pessoas te vendo ali. Então, é óbvio que tem um conforto, tem uma infraestrutura legal, ok. Mas não adianta nada. O Vitor Roque fala, tem cama. Tem cama, mas paciência, né? Não é casa, não é hotel. Bem, a gente estava falando da questão do Neymar. Eu acho importante a gente falar um pouco, se ela quiser falar para a gente debater, a informação de que o Mário Bittencourt negou contato pela contratação do atacante Neymar. Não sei se a Raíza tem alguma informação sobre isso e também sobre a situação do John Arias, que interessa diretamente aos torcedores do Fluminense, que está sendo cogitado que poderia voltar ao Brasil, poderia voltar para o Flamengo, mas que ele dá prioridade ao Fluminense. O time lá, o Wolverhampton, só aceita venda, não aceita empréstimo. O Carlos Leite teria sido acionado pelo Flamengo, informações que saíram aí, inclusive, do Júlio Miguel Neto, também do Paulo Brito, né? E eu queria saber se a Raíza tem alguma informação sobre isso, sobre Neymar e sobre John Arias, porque interessa diretamente também a torcida do Fluminense. Eu vi a declaração do Mário e achei uma declaração bem coerente, né? Ele inclusive não fecha a porta. Bem, meus amigos, o Flamengo inicia hoje aí um dia turbulento, né? Turbulento não por problemas, mas turbulento por atividades, né? O Flamengo já começa o dia hoje com um treinamento às 9h30 da manhã. O último treinamento e os últimos ajustes aí para a partida importante, tem que ser assim que tem que ser tratada, né, contra o Sport, mesmo estando ele na zona de rebaixamento, praticamente rebaixado. Todo e qualquer jogo de time grande contra time pequeno na Série A é um jogo difícil, tenham certeza disso, não se iludam, porque é o Sport que você vai ver um jogo fácil. Eles não vendem nada barato, ninguém dá nada para os outros de graça, e para conquistar os 3 pontos nós vamos ter que suar literalmente contra o Sport para poder trazer esses 3 pontos. Dito isso, concentração máxima do Flamengo, que treina hoje às 9h30, depois almoça e já se prepara para poder viajar às 15 horas. O Flamengo pretende chegar em Pernambuco, em Recife, por volta das 18 horas, e você pode acompanhar isso aí nos canais do Flamengo, que acompanham as viagens do nosso querido Mengão. Notícias importantes, Pedro e Jorginho estão aí à beira, né, de poder participar de alguma partida. Jorginho um pouco mais próximo, né, por não ter lesão e não sentir dor mais, já participa de grande parte das atividades. Não tem chances de jogo amanhã, mas possivelmente para o jogo contra o Fluminense, os dois poderão ter chance sim de estar participando. O Pedro, com aquele problema na mão ainda, é uma dúvida quanto à hora certa de entrar em campo, mas o que se sabe é que ele já está fazendo parte dos treinamentos junto com seus amiguinhos, e isso aí, podem ter certeza, influencia bastante na recuperação, porque o jogador já se sente parte do elenco, já se sente parte do trabalho e se dedica muito mais, e aí quando está o aspecto positivo, tudo flui da melhor forma possível. Então o Flamengo aí, as coisas caminhando como tem que ser feitas, muitos rumores também nos bastidores sobre vinda de Neymar, tudo especulação no meu entendimento, nem é hora para isso, né? Não é hora de abrir janela de transferência. O Flamengo está focado aí nas duas frentes nas quais ele ainda tem chance, né? Que é o Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Então é foco total nessas duas competições, mesmo porque depois desse ano exaustivo aí de treinamentos intensivos, além do Felipe Luiz precisar deixar bem claro na cabeça dos jogadores, está aí reavivando todas as suas orientações, o importante também é deixar o elenco bem preparado psicologicamente para enfrentar as adversidades que as decisões, que os momentos de decisão sempre trazem para um clube de futebol grande, porque aí ficam expostos os seus problemas, suas falhas, suas deficiências, porque afinal de contas é sempre assim, né? O time que chega na final e o time que está se aproximando do título, eles sempre ficam mais expostos, os adversários aí trabalham dia e noite em cima para poder descobrir os seus pontos fracos e tentarem vencê-los. Então é foco total, concentração total. O Flamengo precisa estar aí com algumas variações de jogadas e táticas durante a partida para que possa ter opções caso as portas se fechem por uma situação, tenha outras
possibilidades. Temos também a possibilidade, como sempre, aí do Flamengo jogar com 10 jogadores, que agora faz parte, né, da rotina do Flamengo, treinar com menos jogadores. E isso aí é importante, porque time grande é sempre muito visado e as coisas acabam por acontecer. Em São Paulo, a informação que temos é que o clima está bem pesado, depois da absolvição do nosso querido Bruno Henrique. Os juízes foram muito claros durante as suas pontuações sobre o caso Bruno Henrique, que é bem diferente de outros casos. O Flamengo já tinha ampla noção dessa situação e, como tudo é muito novo ainda na Justiça Desportiva, o Bruno Henrique foi absolvido por um grande número de votos e o clima lá em São Paulo está pesado, né? Os antes e os que são contra o Flamengo, os que não gostam do Flamengo, aquela mídia anti-flamenguista, está aí cuspindo marimbondo, como se diz literalmente, sobre tudo que vem acontecendo nos bastidores do STJD e nas votações de jogadores do Flamengo. Tudo muito justo, tudo muito certo, a justiça sempre toma a melhor decisão, é assim que a gente tem que entender. E o pessoal do Palmeiras precisa parar, e a mídia também, precisa parar de ficar colocando nas costas da justiça uma responsabilidade extra por ser jogador do Flamengo ou outro jogador qualquer. A justiça é igual para todos e a gente entende que o caso do Bruno Henrique foi muito bem minuciosamente explícito e colocado por todos os juízes que votaram a favor da sua absolvição e ficou bem claro aí o tipo de delito que ele cometeu, a infração que ele cometeu, não chega a ser bem próxima daquelas feitas por outros jogadores que, resumidamente, se beneficiaram dessas apostas. O Bruno Henrique não teve essa situação, que é o que caracteriza, com certeza, o delito. Então o Bruno Henrique está absolvido, vai jogar contra o Flamengo, vai jogar contra o Palmeiras, vai marcar gol contra o Palmeiras, tenho certeza, porque ele gosta de jogo grande, vai participar de todas as partidas em que ele tiver que entrar, mesmo de centroavante, como fez na última partida, vem fazendo, né? E a figura dele dentro de campo é muito importante. Ele e Arrascaeta são aí dois símbolos da nossa geração de ouro de 19 para cá, e são jogadores muito respeitados pela torcida, amados, ídolos sim, e com certeza dentro de campo fazem a diferença para o nosso querido Mengão. Amanhã a gente vem trazendo aí para vocês as últimas notícias e atualizações dos preparativos do Flamengo para essa grande partida. Hoje Felipe Luiz já deve ter aí em mente aí qual time estará em campo amanhã e que vença o Mengão sempre. Um grande abraço, saudações brunegras, valeu!